Ministro Alexandre de Moraes recebe a pior notícia do ano ali em Brasília, por essa ele não esperava, e essa notícia acabou com os planos de Moraes e agora ele vai ter que arrumar uma outra saída, porque o Ministério Público, que quem achava que não prestava para nada, que não fazia justiça nesse país, agora partiu para cima do iluministro e ele ficou de queixo caído. Vocês vão ver essa excelente notícia. Ninguém estava esperando isso ali em Brasília, com essa confusão ali da CPMI do INSS e também do Banco Master, mas agora sobrou para o Alexandre de Moraes. E nós ainda vamos mostrar aqui, estava acontecendo uma sessão ali no Senado Federal e o presidente Davi Alcolumbre estava na mesa e 3 senadores se reuniram e partiram para cima com tudo ali do Davi Alcolumbre e você vai ver o que eles falaram e a denúncia que eles fizeram aqui na lata, na cara do Davi Alcolumbre, que ficou sem saída. Acho que ele perdeu até o rumo de casa. Nós vamos ver essas duas matérias aqui, que realmente, pessoal, agora eles foram para cima e o Moraes recebeu uma notícia que ele ficou sem dormir. Dá um like neste vídeo, pessoal, e se inscreve aqui no canal para ver outras matérias como essa. Vamos para a matéria aí, quem vai trazer para nós é o jurista que entende tudo, André Marcília, a primeira matéria, e depois nós mostramos os senadores em Brasília. Confira. Bomba para o Moraes. Acabou de sair na imprensa que o COAF, junto da Receita, responderam na investigação ilegal promovida pelo Moraes contra esses órgãos que não identificaram nenhuma quebra de sigilo ilegal de dados bancários ou fiscais dos ministros e seus familiares. Eventuais acessos, respondeu o COAF, foram para fins únicos de trabalho, ou seja, acessos motivados, legais, registrados e, portanto, legítimos. Ou seja, com essa resposta à investigação ilegal que o Moraes promoveu contra o COAF, contra a Receita, contra os órgãos que fiscalizam o dinheiro, as movimentações dos ministros, ele está dizendo simplesmente que essas investigações foram ilegais, que as medidas deferidas contra os servidores da Receita foram ilegais, que o trabalho que eles fizeram até agora foi correto. E agora, Moraes, como é que fica? Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico, e só para vocês entenderem, o COAF e a Receita são órgãos diferentes, mas que cuidam do mesmo objeto. O COAF, ele cuida do fluxo do dinheiro, vamos resumir assim, e a Receita cuida da origem do dinheiro. Então, um complementa o outro. Um vê a origem e o outro vê o fluxo. E esses órgãos estão respondendo ao Moraes que não há nada de ilegítimo nos acessos eventuais que foram feitos a dados de ministros. Ministros, Moraes, não estão acima do bem e do mal. Ministros, eles podem e devem ser fiscalizados também por esses órgãos. E se foram de forma correta, como todos nós somos. Todos nós caímos em malha fina, todos nós temos os nossos dados e os nossos valores e os nossos recebimentos fiscalizados. Vocês não estão acima do bem e do mal. O Moraes agora, eu pergunto, como fica com essa investigação ilegal, essa perseguição promovida contra esses servidores todos? Como ficam essas pessoas, esses servidores que estão até hoje com passaporte cassado, com tornozeleira eletrônica? Como ficam? Como fica a senhora, que inclusive a Ruth, que é uma das servidoras, que depois de 32 anos de serviço público, sem um processo administrativo contra ela, chegou a dizer, inclusive, que sequer estava no local quando esses dados foram acessados, que estava numa diligência externa. Até isso, até essa incompetência o Moraes cometeu. Como fica a vida dessas pessoas todas que tiveram seus nomes expostos no site oficial do Supremo Tribunal Federal? Isso é um duro golpe nos planos do Moraes, que queria utilizar, obviamente, essa investigação como um bode expiatório para punir os servidores que eventualmente vazaram, vamos dizer assim, para a imprensa o contrato de 129 milhões da esposa do Moraes com o Master e o aumento pornográfico que a sua esposa teve de patrimônio de 200%.
100% em um ano, chegando até mesmo a 80 milhões de reais. Um aumento tão grande que se esse patrimônio, eu até fiz uma conta, se esse patrimônio continuasse nesse aumento de 200% até o fim da carreira do Moraes, ela teria um aumento maior do que o do PIB mundial de 2025. Agora, o Moraes não tem esse bode expiatório que ele queria e vai precisar de outra teoria da conspiração para sua sanha persecutória contra todos aqueles que vasculham a vida pornográfica cada vez mais obscena que esses ministros vêm tendo. O que será que ele vai inventar agora para punir quem ele acha ou considera seus inimigos? Será que ele vai mandar prender o Lauro Jardim? Será que ele vai mandar prender a Malu Gaspar? Será que ele vai colocar o Metrópolis, o Globo, no inquérito das fake news? Será que ele vai censurar esses veículos como ele fez com diversos outros veículos nesses últimos 7 anos? Ou será que esses veículos seguirão e quem cairá nessa história toda vai ser o Moraes, vai ser o Toffoli? Vamos aguardar. A notícia é boa. Começa agora uma queda de braço importante entre o Estado reagindo com autonomia a esses ministros que acham que o Brasil é deles e a imprensa que está fiscalizando o Estado, a imprensa, a Polícia Federal vão reagindo com autonomia a esses ministros que acreditam que nós somos vassalos deles e que esse país pertence aos seus interesses pessoais. Pois é, você viu aí essa matéria, o COAF realmente colocou Alexandre de Moraes na parede e falou aqui não, porque aqui quem manda somos nós. E agora você vai ver a outra matéria. Pessoal, se vocês acham que não tem políticos honestos e corajosos ali em Brasília para falar a verdade e botar o dedo na cara daqueles que precisam e que estão comendo nas mãos do judiciário e do executivo, pois é, tem sim, e você vai ver agora, senador Cleitinho, Eduardo Girão e o Magno Malta, corajoso Magno Malta. Olha o que ele falou na cara, na lata, ficou histórico esse discurso dele e essa fala ali. O povo brasileiro, esse vídeo está viralizando, porque realmente é isso que está engasgado, entalado na garganta do povo brasileiro. Confira aí essa matéria. Senhor presidente, começa a minha fala aqui, que eu acredito que os 81 senadores, inclusive o presidente dessa casa aqui, deveria posicionar depois do carnaval agora sobre a questão do impeachment desse senhor aqui, ó. Esse aqui tem que ser impeachmentado o mais rápido possível. Além do Alexandre de Moraes, esse aqui deveria ser impeachmentado agora. Eu já deveria começar a caçar ele aqui agora. E eu não tenho medo e eu vou falar. Eu já assinei o pedido de impeachment dele e eu espero que os 81 senadores façam o mesmo. Se a gente quiser moralizar esse país aqui, a gente precisa moralizar a justiça do Brasil. Porque senão eles vão continuar desmoralizando o Brasil, o STF. A gente está falando aqui que a Polícia Federal mostrou em conversas do Vorcaro, repassando para empresas ligadas ao Toffoli, esse valor aqui, gente, aqui ó, 35 milhões de reais. Esse ministro, trabalhando no STF, até agora ele conseguiu, com seu salário, 8 milhões. Só que isso aqui foi 35 milhões. Quantos senadores vão subir aqui no plenário do Senado e vai posicionar a favor do pedido de impeachment de Dias Toffoli? Sai na rua, Dias Toffoli. Sai na rua. Vem aqui no centro aqui, ó, de Brasília, vai no centro lá de Belo Horizonte, sai no centro das capitais de todo o Brasil. Olha no rosto da população brasileira e venha aqui agora aqui e se defenda. Fala que é mentira o que eu estou falando. Fala que eu estou falando que é mentira. Pois eu espero, viu, presidente, que todos os senadores, infelizmente aqui agora tem você, o presidente, eu e mais a senadora. 3 senadores aqui, mas eu espero que mais tarde, a hora que tiver aqui a reunião, né, para a votação, que os 81 senadores, inclusive o presidente Davi Alcolumbre, se posicione e aceite o pedido de impeachment do ministro Dias Toffoli, que faça dar andamento. Pois eu acho que é obrigação de cada senador aqui, como eu estou fazendo aqui, se posicionar para a gente poder impeachmentar o ministro Dias Toffoli. Já não basta o ministro Alexandre de Moraes, a questão do contrato da esposa dele de 130 milhões e agora os Dias Toffoli. Agora é o seguinte, se o que a gente está falando aqui, se eu estou me posicionando aqui é mentira, se defenda. Se defenda. Pois eu espero, eu já vi alguns senadores se posicionando aqui, que todos os senadores da República, os 81, independente de partido, de lado, de esquerda e direita, se posicionem a favor do impeachment do ministro Dias Toffoli. Para hoje, a população brasileira quer resposta, é para hoje. Inclusive, senhor presidente,
eu queria aqui chamar a atenção de todo o povo, agora em especial aqui, de Minas Gerais, é porque até o Rogério Marinho está aqui, eu quero conversar com ele assim que acabar meu pronunciamento, porque lá em Minas Gerais, lá é um estado que pode sempre definir a eleição, né, para a futura eleição agora do Brasil, para 2027, né, para quem pode ser o presidente do país. Eu já deixo aqui claro aqui que meu apoio para o pré-candidato aqui é o Flávio Bolsonaro, e eu acredito que quem é de direita não tem que ficar no meio termo, não. Não tem que ficar 50%, não. Tem que ficar 51%, 50%. Tem que ser 101% a favor da pré-candidatura do Flávio Bolsonaro. Todos políticos de direita. Não tem que ficar com ladainha, não. Se a gente quiser varrer a esquerda de uma vez por toda, o PT de uma vez por toda, tem que apoiar o Flávio Bolsonaro. Não tem que ficar nesse mimimi danado, não. Não tem que ficar dividindo aqui, não. O candidato é ele, a gente tem que apoiar ele. Independente do que vai acontecer lá em Minas Gerais lá. Mas agora eu queria chamar a atenção aqui de toda Minas Gerais. Porque tá lá falando, né, que se eu vou vir candidato, se eu vou ter partido, se eu não vou ter partido, se vai puxar meu tapete, se eu vou ser ou não vou ser. Inclusive falando que eu não estou preparado para ser candidato a governador. Realmente eu não estou preparado para ser. Para roubar, para desviar, para prometer para a segurança pública que ia dar, né, recomposição, mandou os deputados votar e depois vetou. Para isso eu não estou preparado. Eu não estou preparado para poder fazer lobby com mineradora, pelo contrário, eu estou preparado para poder ferrar com as mineradoras, para fazer elas pagarem mais, já que elas gostam de dar, né, propina para um monte de político e para um monte de lobista lá dentro de Minas Gerais. Eu vou fazer eles pagar mais imposto, porque ele não precisa deles dar propina, aí devolve para o povo. Isso eu estou preparado. Eu estou preparado para poder sentar, quando for fazer contrato, em vez de fazer contrato em favor de empresas, de pedágios, fazer contrato a favor do povo, porque hoje lá virou totalmente uma Minas Gerais pedagiada, e que favorece o quê? Favorece as empresas. Para isso eu não estou preparado, eu estou preparado para fazer o certo. Eu estou preparado para olhar na cara da população e falar: isso aqui eu consigo, isso aqui eu não consigo. Eu estou preparado para não mentir para o povo mineiro. Agora, preparado para roubar, para desviar, para mentir, isso eu não estou mesmo não, gente. Não espere de mim, que eu não estou. Eu não estou. Mas eu estou muito bem preparado. E se a população mineira quiser que eu venha candidato, vai ser o povo mineiro que vai escolher. Não adianta vir falar comigo que vai ser isso, fulano, beltrano, que fulano não vai me apoiar, que beltrano não vai me apoiar, que ciclano não vai me apoiar. Se não apoiar, eu não posso ser candidato. Meu amigo, primeiro que a única coisa que pesa aqui é a mão de Deus. Essa pesa em mim. Deus que manda em mim e o povo que manda em mim. E lá hoje as pesquisas mostram, porque eu não tenho dinheiro para fazer pesquisa. Eu não dou conta. Eu não tenho dinheiro. Mas tem pesquisa interna para tudo quanto é lugar lá em Minas Gerais lá. Por que não divulga? Por que não mostra? Igual mandam para mim aqui no WhatsApp aqui que eu estou com 45%. Aí eu vou ser covarde? Se 45% da população mineira quer que eu venha pré-candidato a governador, eu vou pegar e vou ser covarde? Não! Eu deixei bem claro aqui nessa tribuna, aqui tem mais de um ano falando isso. Que inclusive lá os candidatos falam o seguinte, os candidatos de direita, que a gente tem que se unir, a direita tem que se unir. Eu falei, ok. Eu fiz vários gestos aqui dizendo o seguinte: se o próprio Nicolas quisesse ser o candidato a governador, eu apoiaria ele, porque a gente é muito parecido, o voto é muito igual, eu apoiaria com o maior prazer. O Nicolas não quiser, parece que não quer vir, né? Então, com 45%, se o povo quer que eu venha, eu estou à disposição. Agora eu vou definir isso, vou conversar com Deus, com a minha família, né, com meus amigos, né, com o povo, vou sair na rua. Agora quem vai escolher isso é o povo, que fique claro isso, que fique claro isso. E aí eu deixei bem claro, falei o seguinte, um ano atrás, tem um ano isso, falei, ó gente, dessas pesquisas, lá, quem estiver na frente da direita, os candidatos da direita, eu apoio. Então vou ter que me apoiar, porque as pesquisas mostram que eu estou na frente. Então eu estou igual o Chaves quando ele estava vendendo churros. Ele lá comprava os churros e comia os churros. Eu lá comprava e voltava. Então eu vou me apoiar. Eu vou me apoiar, porque eu deixei isso bem claro há um ano atrás. Falei, gente, a pesquisa está aí. Se na pesquisa o candidato de direita que estiver na frente, eu apoio. As pesquisas estão mostrando que aí é o uai. Então tem que ser eu, uai. Aí eu vou ter que me apoiar, uai. Agora, se o povo quiser, se os políticos, né, os partidos quiserem me apoiar, sejam bem-vindos. Se não quiser, eu sei que o povo, 45% tá, e eu vou com o povo para a rua, sem estrutura, sem nada. Eu falava isso na campanha de senadora, falei assim, ó, o Davi, quem conhece a história de Davi e Golias? O Davi não ganhou de Golias? Davi ganha de novo. É só me dar a oportunidade. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Cleitinho, faz favor. Eu estou há 7 anos aqui, o senhor sabe, e nunca tinha visto um mês de fevereiro com plenário fechado como aconteceu.
e quero manifestar, com todo respeito à sua pessoa, que eu respeito. O senhor é uma pessoa, como disse o senador Magno Malta, de excelente, de fino trato com todos aqui. E a gente sente o seu carinho de tratar as pessoas. Isso é muito importante. Mas como presidente dessa casa, revisora da República, o senhor tem falhado muito. E eu quero lhe fazer um pedido aqui. Talvez o último. Talvez o da hora derradeira minha. Mas eu quero lhe fazer um pedido. O senhor não tem como tapar o sol com a peneira com relação ao maior escândalo, a maior fraude do sistema financeiro do Brasil. O senhor tem 51 colegas seus aqui, dos 81, que assinaram a CPI há 3 meses quase. Está na sua mesa. Que eu lhe cobrei antes do recesso. Está aí para o senhor abrir. A gente não precisa de atalho, senador Jorge Cajuru, na CPI do crime organizado, na CPI do INSS, na CAI fazendo uma subcomissão. Isso não está certo, presidente Davi Alcolumbre. Esse escândalo merece uma CPI ou CPMI própria. O deputado Carlos Jordi conseguiu um número recorde de assinaturas para essa CPI. O Brasil quer, e não é só gente de direita, de oposição contra governo, a favor de governo, não. Furou a bolha. Finalmente, a mídia tradicional do Brasil acordou e quer saber como o brasileiro me cobra, o cearense. A essa questão do Banco Master. Outra coisa, que o senhor não pode mais, não tem mais como o senhor botar embaixo do tapete. Não faça isso com o Brasil. O senhor tem filho. O senhor tem uma esposa, aliás, uma pessoa que faz obra, e eu sou testemunha social, que aprecia os trabalhos de pacificação. Não faça isso com o Brasil. O senhor está na presidência do Senado Federal. O senhor tem que abrir o impeachment. Esse é o nosso trabalho. Essa casa tem 200 anos. É só a gente que pode fazer isso. Robustez de material, você tem 129 milhões de razões para abrir o impeachment do Alexandre de Moraes e abrir o impeachment do Dias Toffoli. Isso vai abrir um precedente, e daí? Qual é o tipo de paz que o senhor quer? É a paz da indiferença? O senhor sabia que a paz da indiferença... Líder, por gentileza, temos o orador na tribuna. O senhor sabia que a paz da indiferença é exatamente o oposto da paz? É o oposto da paz, o que o senhor está fazendo com o Brasil? A paz é ação, é justiça. E o senhor está com a solução na mão, não é de hoje, mas eu acho que a gente chegou na data limite, presidente. E eu lhe encerro dizendo o seguinte: senador Espiridião Amin tem uma CPI da Vaza Toga há meses, eu perdi foi a conta de quando é que ela foi dada entrada com o número de assinatura. O senhor também não abre. O senhor não tem o direito, até porque chegou no seu estado o escândalo do Banco Master, 400 milhões de reais. O senhor devia ser o primeiro a chegar e dizer: vamos atrás disso, vamos investigar isso. E eu espero que o senhor faça isso, porque o Senado não é para estar a serviço de quem quer que seja. O Senado é uma casa que tem que ser respeitada e não está. Para encerrar, no último minuto eu lhe agradeço a tolerância. O Senado está desmoralizado, presidente Davi Alcolumbre, estou lhe dizendo, olhando nos seus olhos. E o senhor é um dos responsáveis, talvez o maior, porque teve o senhor primeiro, 2019, que o senhor prometeu que ia acabar com o segredismo da República, e o senhor que fez o sigilo do careca de 100 anos do INSS, que roubou os velhinhos e aposentados, foi o senhor que fez isso. O senhor tem a faca e o queijo na mão. Desde 2019, passou para o presidente Rodrigo Pacheco, voltou para o senhor. Não faça isso com o nosso Brasil. Nós estamos numa degradação moral sem precedentes e o senhor pode apenas cumprir o seu papel. Vai lá, instala a CPI, o CPMI
do Banco Master e abre um processo de impeachment que o Brasil será outro para os nossos filhos, para os nossos netos. O momento do Brasil é absolutamente tenso. Vivemos como uma tamargueira. O profeta Jeremias, quando se dirigia ao povo, exortando o povo do seu erro, ele diz: vós sois como tamargueira. A tamargueira é uma árvore, senhor presidente, senhores senadores, que é muito bonita de longe. Quando você se aproxima, ela só tem casca, ela é oca por dentro. É assim, o Brasil parece uma tamargueira, só tem casca e por dentro está apodrecido. Jesus chamou diferente, chamou de sepulcro caiado. Sepulcro, por dentro, por fora tem uma lápide, tem datas, mas dentro tem um esquife podre. O Brasil está sendo vendido internacionalmente pelo presidente, um descondenado que mente quando está no exterior, que estourou esse país, que gasta mais do que arrecada e arrecada muito, porque são muitos os impostos. O Brasil não tem carga tributária. Aqui o empresário, ele é tão somente gerente de uma empresa que ele acha que é dele, porque não tem carga tributária, pertence já ao governo. E nesse regime que já estamos vivendo ditatorial no Brasil, onde o desmando moral é o que há de mais grave, dois problemas, um problema espiritual e um problema moral. É o país do Vocaro, um cidadão que até ontem ninguém sabia nem quem era, mas já era um ilustre nos bastidores, um ilustre no esgoto, fazendo passar por esse esgoto todos aqueles que ele conseguiu, o seu senador Plínio, amealhar durante esse tempo, que ele jogou a rede e colocou na sua rede. Ele criou uma rede nesse país de empresários, de políticos e de uma Suprema Corte vendida, de uma Suprema Corte que não se autorrespeita. O Brasil não tem, nesse momento, nenhum motivo para que nós, brasileiros, senadores, homens detentores de mandato ou não, sejam o mais simples dos homens, não tem o direito de não se revoltar. No país de Dias Toffoli, no país do empresário da jogatina, do cassino, de um homem que tem um próprio resort com caça-níqueis com criança transitando. Envergonha, senador Cajuru. Vossa Excelência, que é um homem de comunicação, conhecido, e sabe, conhece os bastidores, hoje até a velha mídia, que ajudou a dourar esse monstro chamado Alexandre de Moraes, esse polvo de muitas pernas, sem ofensa ao crustáceo, sem ofensa, mas de muitas pernas, e que manda no Brasil, e que amedronta, que chantageia. Eu sei, senhor presidente, que Vossa Excelência está vivendo o pior momento da sua vida. Posso afirmar isso no seu emocional, com a sua família, porque todas as pressões nesse momento recaem sobre essa casa. Porque essa casa é quem pode dar fim a essa sanha de Alexandre de Moraes, dar fim a essa sanha do senhor Toffoli, do homem do resort, os irmãos do Toffoli, o primo do Toffoli, a esposa de Moraes, bancas de advogado, aqui tem um monte, pode se reunir, que vão trabalhar 100 anos e não vão pegar esse honorário de 125 milhões sem uma prestação de serviço, senador Cajuru, sem uma prestação de serviço, senador Girão, sem ter feito uma petição, sem ter feito uma defesa, senador Plínio. E ainda esse homem vai e prende servidores da Receita, porque eles são suspeitos de terem divulgado dados. É escondido? É escondido? Então o ministro tem direito de fazer negócios, no caso dele, um grande lobista, o senhor Alexandre de Moraes, além de ser tantas outras coisas, ditador, mandatário, vítima, juiz, delegado,
aquele que pune, aquele que sustenta uma narrativa mentirosa, vão fazer 7 anos, pelo amor de Deus, desse inquérito desgraçado das fake news que nunca chega ao fim. Parabéns aos jornalistas, parabéns a Malu Gaspar. E eu desafio, Alexandre de Moraes, você a prender a Malu Gaspar. Desafio você a prender os jornalistas que hoje abrem a boca e têm coragem de falar nos seus desmandos e acho que arrependidos de terem batido palma para você quando você prendeu os inocentes do dia 8 de janeiro. Quando colocou num cárcere por 27 anos Jair Bolsonaro por uma reunião com embaixadores e por desconfiar das urnas, que eu continuo desconfiando. Eu continuo desconfiando. É vergonhoso o momento que esse país está vivendo. E nenhum de nós, eu poderia muito bem agora estar em casa, eu poderia muito bem estar em cima da cama, eu poderia muito bem agora dando continuidade ao meu tratamento. Mas é nojento, o país não aguenta, o país não suporta, senador Bagatoli, esse momento triste, nefasto, imundo, apodrecido que vive esse país. Agora veja, quem são os amigos de Vocaro? O senhor Lewandowski é um dos advogados, conselheiros. O Temer, conselheiro do Vocaro, do Master. Quem estão envolvidos? O líder Jacques Wagner, que indicou o Mantega. Gente, eu não inventei isso. Isso não está num discurso que eu criei. Não sou homem de narrativa, mas também não sou covarde. Todos esses nomes estão na praça. E aí a pressão sobre essa casa, porque essa casa é a única que pode colocar o Brasil no lugar. Vou te falar uma coisa, senador Davi Alcolumbre. Vossa Excelência, como ser humano, está debaixo de uma pressão muito grande. Mas pense, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será fraca. A angústia vem. O mar é revolto e as ondas são enormes. Elas são. É verdade. E decisões difíceis, elas foram criadas e elas vêm e advêm sobre nós para que nós tenhamos condições de tomar decisões difíceis também. Vossa Excelência conta com o Brasil que quer mudar o Brasil. Vossa Excelência conta comigo que quer ver o Brasil e quer ver bandido, malandro na cadeia, malandro engravatado. Vossa Excelência conta com o Girão. Vossa Excelência conta com o Plínio, com o Margarete Busato aqui, com o nosso Cajuru, com todos nós que queremos um Brasil melhor, que queremos um Brasil limpo. É difícil, Vossa Excelência é jovem, mas esse papel está na sua mão. E Deus não lhe desamparará. Deus não lhe desamparará num momento difícil. Vossa Excelência estava aqui conversando comigo. A gente sabe como Vossa Excelência é no relacionamento pessoal, com a mão no meu ombro e dizendo a mim, Magno, se recupera. Se recupera. Busca a tua saúde, porque é a pior coisa mesmo, senador. Vossa Excelência está certo. Você pode sentir dor em qualquer lugar do seu corpo, mas os joelhos, as articulações dos joelhos, parece que elas são as mais importantes do nosso corpo, porque seguram o nosso corpo, e dor nessa parte do corpo realmente é insuportável. E eu podia atender o conselho de Vossa Excelência, e o meu corpo pede isso, mas a minha indignação, a minha nojeira é tão grande, e encerro falando, com base no discurso da senadora Margarete Busato. Eu fui o primeiro a entrar no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, contra os 2 desembargadores que deram legalidade a um homem, um troglodita de 38 anos de idade, estuprador de uma criança de 12 anos de idade. Vossa Excelência sabe da CPI da pedofilia. E encerro lhe fazendo um pedido. Nós temos 47 assinaturas para uma CPI, mais outra, uma CPI para investigar abusos de adolescentes e infantes no Brasil, para voltar as baterias para criminosos que estão nos tribunais, vendendo sentença, ou no mínimo, a mente desses 2 desembargadores é igual à mente desse tarado, com essa criança de 12 anos de idade, e que
segundo a própria justiça, ele tem diversas passagens já. Eu conheço muito bem esse tema. Peço a Vossa Excelência que, em nome das crianças, em nome do Brasil, e em nome desse caso que está em todos os lugares, que instale essa CPI da pedofilia, de abuso contra infantes e adolescentes, para que a gente possa avançar na punição, na criação de legislação, efetivar na defesa. Que Deus salve o Brasil, que Deus tenha misericórdia do Brasil, e digo a Vossa Excelência, conte comigo, conte conosco, o momento é difícil e Vossa Excelência precisa, e para o que Vossa Excelência precisa, nós estamos à disposição. Agradeço Vossa Excelência a preocupação com a minha saúde, rogo a Deus para que Ele lhe dê força, condições num momento tão difícil da vida desse país, e que Vossa Excelência precisa realmente quem possa ombrear no sentido de dar solução ao problema e libertar o nosso país. Pois é, né? Nós sabemos que se tem alguém que está travando, está com freio de mão puxado, fazendo com que o Brasil retroceda, é justamente o Davi Alcolumbre, que está ali no Senado Federal. E nós sabemos que, porque ele tem ali coisas e causos no seu estado envolvendo toda essa maracutaia, ele não vai colocar pedidos de impeachment para votar, pelo menos durante o seu mandato. Mas é aí que está, porque como o Senado vai ser renovado em 2/3, ou seja, cada estado brasileiro vai indicar 2 senadores esse ano, o Davi Alcolumbre tem tudo para picar fora dali. Vocês se lembram que o Rodrigo Pacheco teve um mandato, depois foi reeleito para outro mandato, só que o Davi Alcolumbre não vai conseguir se reeleger para ficar mais ali 2 anos que seja. Sabe por quê? Porque o Senado Federal deve se renovar, mas de forma massiva de direita. Nós temos em vários estados, e nós já falamos aqui, pessoas de direita que já são políticos, senadores, deputados, como, por exemplo, nós temos em Santa Catarina, temos ali o filho do próprio Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, temos a Caroline Detoni, que é também deputada federal, nós temos em Brasília Michele Bolsonaro, a Bia Kiss, o próprio governador de Brasília vai se candidatar também para o Senado e ele é de direita. Nós temos em São Paulo o Derrite, capitão Derrite, nós temos no Rio de Janeiro o Jordi, temos no Ceará o André Fernandes, que é de direita também, e o André Fernandes vai receber o apoio do Ciro Gomes, porque o Ciro Gomes não quer mais saber do PT. Ou seja, o Senado vai se fortalecer e eu tenho certeza, se não for esse ano, no próximo ano, a derrocada de ditadores ali em Brasília que acham que são dono da Constituição, que são dono do país, como o próprio senador Sérgio Moro falou hoje, eu vi a fala dele, ele falando que temos um imperador no Brasil, e ele cita o Alexandre de Moraes como um imperador, porque segundo alguns nós não vivemos no presidencialismo, nós vivemos na época do imperialismo, né? Onde um manda de forma ditatorial e todos têm que obedecer. Você concorda com isso? Coloque aqui nos comentários se é isso mesmo ou não. Nós ainda temos um presidente, um parlamento, um judiciário. E outra coisa, pessoal, se você ainda não é membro desse canal, você está convidado para se tornar membro. Com uma pequena ajudinha no mês, pouquinho, não vai te fazer falta nenhuma, você ajuda esse canal para a gente continuar trazendo isso aqui, pessoal. Olha só esse órgão, esse COAF, peitando o Moraes. Isso acontece porque nós também estamos aqui falando a verdade todos os dias e eles encontram respaldo, com certeza. A própria OAB começou agora, depois de anos, se levantar contra as arbitrariedades e ativismo judiciário que tem acontecido em Brasília. Então, você se tornando membro aqui, você reforça esse canal, tá bom? E aí, olha só o que o Cleitinho colocou ali, que, segundo ele, 35 milhões de reais recebeu aí esse tal ministro, ou a família dele, os seus irmãos, né, primos ali, tudo isso por causa desse rolo e dessa marmelada aí do Banco Master, do Vorcaro, 35 milhões de reais. Pessoal, o que não daria para fazer para pessoas carentes, para pessoas que precisam? Olha aqueles municípios lá no final do mundo, lá tem lugar que não tem água encanada até hoje no Brasil. Você acredita nisso? E eu não estou falando lá do norte do Brasil, quase esquina lá, quase divisa com a Venezuela, não. Eu estou falando aqui em São Paulo, no sudeste do país, tem lugar que não tem água encanada, não tem esgoto. E aí 35 milhões seria bom, não? Imagina então mais de 80 bilhões com B de bola e I de índio que está envolvido aí nesse rombo do INSS. Uma grande pouca vergonha, nós vamos continuar denunciando tudo aqui e é por isso que nós teremos aí na próxima semana
O Nicolas Ferreira, na verdade está faltando pouco tempo, o Nicolas Ferreira ali na Avenida Paulista, mostrando os escândalos e os abusos, não só para o Brasil, mas mostrando para o mundo inteiro, porque vai passar em todos os jornais com certeza. E ele, que é o corajoso Nicolas Ferreira, hoje é o maior nome da direita no Brasil, porque Jair Bolsonaro está amordaçado, né? E tudo está convergindo para que esse ano, a direita volte ao poder, porque o Lula está fazendo de tudo para não ter o seu quarto mandato. Parece que ele está fazendo de tudo, porque cada vez que ele abre a boca ou que ele toma uma atitude, dá errado, dá ruim, é um tiro no pé. Vamos ficando por aqui, pessoal, dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, grupo do WhatsApp, grupo da família, manda para todo mundo, para que a gente possa mostrar que ainda tem justiça neste país.